podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o podcast do texto brasileiro. Estamos chegando no final do mês de outubro esse ano. Para variar, como a gente sempre fala, o ano está passando muito rápido. Estamos já no final do ano. Já consigo sentir o cheirinho de biscoitos de Natal, de panetone, de peru, etc. Mas, enfim, temos ainda 2 meses para chegarmos até lá. Enquanto isso, temos encontros marcados toda segunda-feira com você. Eu sou José Vitor Hack, falo direto de São José do Rio Preto, São Paulo, e estão comigo, como sempre, os meus amigos Fábio Marquezini, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Nas próximas 2 semanas, edições um pouco mais curtas. Daqui a 3 semanas, o formato tradicional volta ao ar. Fábio Marquezini, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, esse tempo maluco aqui de São Paulo, frio na sexta, calor desgraçado no sábado e frio desgraçado no domingo. Então, a saúde agradece, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Um dia tipicamente paulistano. Reinaldo Maximiano. Perdão. Só um adendo. Isso daí mostra que realmente o clima está ok, né, pessoal? Não tem nenhum problema com o clima, né? Ok. É o típico clima paulistano. Quem mora lá está acostumado. Eu, provavelmente, se voltasse a São Paulo, teria graves problemas. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo ótimo. Tudo bem, Maravilha. Graças a Deus. Então aproveite essa animação, essa disposição e já coloque qual o seu tema para o programa de hoje. Rapaz, nós conversamos essa semana sobre a estreia de Verdades Secretas 2, né? A segunda temporada da novela do Valcir. Sim, excelente. A chegada... Exato, tivemos uma conversa muito boa. E é a chegada do Valcir ao streaming, né? E agora... Eu já assisti os 10 primeiros capítulos da novela, né? Ai, ali que perto medo! do feriado. Não é, menina? Assisti tudo. E assim, a próxima leva de capítulos, né? Porque eles vão liberar 10 capítulos a cada 14 dias, né? Então vai chegar ali perto do feriado de finados, né? Então esses 10 primeiros eu já dei uma conferida, já assisti tudo na íntegra, né? Fui maratonando 2, 3 capítulos por dia. E, rapaz, te falar, uma coisa é o público da televisão, outra coisa é o público do streaming. E eu não sei se a galera se deu conta disso, saca? Porque tá muito... Vamos lá. Para aquilo que nós temos no streaming, com temáticas mais, vou colocar adultas e até eróticas, nós já temos um filão de séries que oferecem isso nos streamings, com melhor qualidade de roteiro, com melhor qualidade de direção, né? Então toda aquela nossa expectativa, né, ela se realiza em alguns pontos, porque a novela é muito irregular, né, e não se realiza em outros, né? Então tem alguns pontos que me incomodam muito, né? Você sabe que eu sou um cara que meu tema principal é sexo, né? Sabemos dessa sua vertente. Então assim, sexo é minha praia, é meu assunto. Não digo que faço sexo bem, não, mas sexo é um assunto que eu transito já há um bom tempo. Não só na vida pessoal, mas também nas coisas que eu leio, nas coisas que eu assisto, né? Mas assim... Que gostoso, né? Mas assim, eu não entendo por quê. Quer dizer, eu até consigo compreender a razão, assim, mas é difícil compreender por que as cenas de sexo precisam ser tão coreografadas, que lembram muito aqueles filmes dos anos 90, aquela 9,5 Semanas de Amor, né? Aqueles filmes com uma temática erótica. Tem alguns filmes que voltaram a passar agora na Band, da famosa Sexta Sexo,
Isso. Que a transa parecia balé, né? A transa é um balé. A primeira transa do Cristiano, né, da história, com a Giovanna, né, que é uma das protagonistas, é uma coreografia, é uma dança, né? Então, assim, ok, a gente precisava se passar uma mensagem de que a transa dos dois é uma coisa meio carne, né? Encostou, não é nem química, é física mesmo, né? Vai nas leis todas, né? Impacta geral ali. Mas é excessivamente coreografado. As outras transas continuam sendo transas coreografadas, né? E uma coisa que me incomodou muito é por que tanto neon? Né? Por que a Amora Maltner insistiu tanto em neon? Mas sabe que isso existe Você deve saber mais do que eu. Tem a famosa estética cyberpunk, né? Que Sim. influenciou muita gente. Eu, por exemplo, sigo um canal no YouTube chamado Baka Gaijin, que é um brasileiro que mostra os becos escondidos de Tóquio, e tudo tem essa cara, assim. Meia luz, muito neon e tal. Então é uma decisão estética, né? Agora, se foi acertado ou não, você que assistiu que vai saber me dizer. Cara, em algumas circunstâncias, quando envolve, por exemplo, a boate, a casa noturna, beleza, compreensível. Mas quando a gente está num apartamento, quando a gente está num escritório, quando a gente está num gabinete de empresa, é difícil de entender por que tanto neon, né? Mas outra coisa que, fora o neon, né, o que mais me chama a atenção é por que as cenas de sexo precisam ser, sim, tão escuras. É uma novela difícil de ser assistida durante o dia. Você tem que fechar as cortinas da sua casa, né, para não ter luz atrapalhando, a menos que você tenha um aparelho de televisão daqueles, né? Que não é o meu caso. O diretor brasileiro, ele tem esse fetiche pela escuridão. Sempre teve. Sempre teve. É uma coisa engraçada, porque fica parecendo luz negra de motel. Então você está sempre... Mas aí você me leva a pensar que é proposital, né? Pois é. Consigo compreender que seja proposital, assim. Mas é reiterado em todas as cenas, em praticamente todas. Nós temos uma cena uma cena homossexual que ocorre num apartamento durante o dia, né, com as janelas amplamente abertas, assim, tal. Aliás, uma coisa obsessiva nessa novela é janela, né? Então, assim, tem que mostrar o prédio, a janela aberta, as pessoas transitando ali dentro, né? É uma coisa meio anos 80, uma estética meio anos 70, 80, assim. Você vê que aquilo é uma fusão, né? Aquilo é uma fusão, um efeito especial, mas tem que mostrar aquelas telinhas, né, que são as janelas, essa coisa meio janela indiscreta, assim. Uhum. Mas me incomoda, porque efetivamente as cenas se desenrolam, né, a trama se desenrola muito no ambiente noturno. Uhum. Né? E por conta, claro, de um dos principais cenários da novela, que é uma boate. Né? Mas que é onde também vão ocorrer, que é quando também vão ocorrer as transas, né? As cenas de sexo. Mas intensamente no escuro. É como se essas imagens quisessem me dizer uma coisa assim: olha, é porque esse sexo aqui não é um sexo com amor, não. É um sexo meio carnal, é um negócio meio pecaminoso. Então, eu fico só lembrando aquela fala do Chico Xavier, por que a gente sentencia o sexo às trevas? Porque fica sempre uma coisa assim. Tá me faltando uma cena de sexo, sabe onde? Num parque, num jardim, numa cachoeira. Se bem que em São Paulo, né? Mas, enfim, no vão do MASP, sei lá. Eu acho que o mais interessante seria primeiro a gente colocar esse tipo de relação no Código Penal. Porque hoje em dia, na cadeia, você fazer sexo no vão do MASP, né? Não, mas tudo bem, mas eles estão fazendo sempre alguma coisa, por exemplo, a primeira cena de sexo que nós temos dos dois protagonistas era numa garagem vertical, com vista para São Paulo. Então, assim, essas transgressões é da natureza dessas personagens, né?
Uma coisa que me agrada é que as personagens não são inteiramente boas nem más. Elas têm umas camadas muito, muito estranhas, né? O que, ok, isso me agrada. Mas, vamos lá. Já rendemos todos os tributos e elogios que podíamos render ao Valci Carrasco, né? Mas ainda persiste um vício, eu vou chamar assim, na falta de uma palavra melhor, de uma redundância desnecessária. Até por conta do formato, né? Então, a toda a cena, a Giovanna, que é a personagem da Agatha, né, ela tem que repetir: eu preciso provar que a Angel matou meu pai para dar a entrada na herança e para assumir a presidência da empresa. A reciclagem daquelas aquelas frases que viraram bordão, né? Como, por exemplo, aquela: eu preciso roubar o dinheiro de titia. Tem uma outra que ele falava na Dona do Pedaço, que é: eu fui criada num convento. E todo capítulo tem isso, né? Todo capítulo tem isso. E todo capítulo tem isso. E, por vezes, mais de uma vez. Que gostoso. Por vezes, mais de uma vez, a personagem Giovanna fala isso. Eu preciso provar que a Angel matou meu pai, porque a morte dele é presumida, a herança está agarrada e eu não posso assumir a presidência. Ok, a gente já entendeu. Quem vai se engajar na novela já leu alguma coisa sobre essa informação, já sabe. Então, ele, sabe, essa coisa de tudo muito explicadinho nos mínimos detalhes. Lembra desse personagem? Lembro. Da Praça Nossa? Então, isso aí fazia muito sentido nos anos 70, nos anos 80. Que você tem um esquema de apresentação da novela que o público pode se engajar a qualquer momento, né? E ele precisa se inteirar, né? Mas há maneiras e maneiras de fazer isso. Mas não persiste essa coisa do Valci Carrasco, que é da novela de televisão, né? Dessa repetição reiterada, né? Esse quociente de repetição que ele faz insistentemente, que funciona para público de telenovela, mas não necessariamente funciona para público de streaming, porque é exatamente nesse ponto que as pessoas começam a criticar no Twitter. Né? E hoje em dia, o melhor termômetro para a gente avaliar a recepção de uma obra, né, é o Twitter, para o bem e para o mal. Né? Outro ponto, assim, e que foi bastante criticado ao longo da semana, a trama policial não se sustenta por conta de... Nossa Senhora, né? Estou detonando, mas enfim... observando também a recepção das pessoas pelo Twitter, né? A trama policial não se sustenta, porque eles encontram uma bala na lancha 6 anos depois de ter feito uma perícia. O último capítulo termina exatamente assim. O pessoal fazendo perícia no barco. Então, assim, aí eles tiram a lona do barco, olham, encontram com luminol resquícios de sangue, o cara aí vai lá, acha, né, uma bala, né, e vai investigar, será que que não sei o que e tal, então possivelmente. Então, assim, essa trama entra naquele componente glória perezístico, né? Vamos voar. Sim, vamos voar, a menos que a trama envolva algum esquema de corrupção para fazer com que a perícia não fizesse o trabalho como devesse fazer. O que também não é uma coisa muito fácil. Né? Então, assim, é difícil de você comprar essa trama policial. Talvez a passagem de tempo fosse desnecessária. Acho que a passagem de tempo de 6 anos... Você acha que deveria ser ação contínua, né? Ação contínua. Terminou a 1, começa a 2 imediatamente. Começa a 2 imediatamente a partir daquela perícia, ou de uma tentativa de sabotar a perícia, ou de uma tentativa de... Enfim, que fizesse no fluxo contínuo. Essa passagem de tempo para criar o plot do filho da Angel, que tem uma doença, acho que é uma leucemia, com um tratamento caríssimo, que é um plot parecido com o de uma novela turca, é apenas para dar mais força a uma coisa que é assim, da própria índole da personagem. Ela vai para a prostituição novamente, ela vai se arriscar no submundo novamente para salvar o filho.
Então, tudo em nome da vida do filho, né? Não, que mãezona, né? Provocou o suicídio da mãe, matou o padrasto com quem ela se envolveu, e agora tem que salvar o filho. A primeira versão já tem... A primeira versão, não. A primeira parte da novela já tem uma incoerência que é a Angel salvar o Alex da morte e depois matá-lo, né? Enfim. É muito estranho, né? Já tem essa incongruência. Então, assim, teria sido melhor para a história, bem melhor para a história, se ela tivesse sido um fluxo contínuo. O dia seguinte do barco ancorado lá, enfim, o depoimento dela, o dia seguinte de tudo, né? Mas não, tinha que fazer essa passagem de 5 anos de uma história para outra. Acho que isso não fez bem pro roteiro. Ao mesmo tempo, parece que é uma coisa assim, vamos jogar naquilo que a gente sabe fazer, né? Sem entrar demais em áreas que a gente pode se aventurar e escorregar. Né? Em um minutinho, porque eu preciso ouvir o Fábio. Claro. Eu queria que você me dissesse, ok, você falou tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim. Saldo final, vale a pena eu gastar 10 horas da minha... Não sei se é 1 hora o capítulo, mas enfim, eu tirar... Mais ou menos, perto de uns 40 minutos. 10 horas da minha semana para me dedicar a isso, ou não? Olha, eu tirei e vou continuar tirando porque é dramaturgia nacional. Dramaturgia nacional no streaming. E nós temos uns desempenhos muito bons. Então, nós temos ali uns atores que estão muito bem. E aí volta naquela questão que a gente já comentou, né, que é o lado forte do Valci Carrasco. Ele sabe armar os arcos. Então a gente fica interessado em saber como é que ele vai fechar isso. Então já abriu, por exemplo, o arco da entrada do Matheus, que é o personagem do Bruno Montaleone, né, que é esse personagem que vai fazer as vezes do teorema do Pasolini na história. Eu estava estranhando você já com 15 minutos de programa não ter falado dessa história. Porque também repercutiu no Twitter, né? As pessoas estavam esperando aquela... Isso também é uma coisa que eu acho muito legal. Os jornais, você vê os jornalões, Folha de São Paulo, Estado de Minas, tudo falando assim, a cena do beijo grego. Então, de repente, o beijo grego entrou. A Grécia definitivamente está na moda, né? Depois do iogurte grego, o beijo grego está na mesa dos brasileiros. E dizem que esse iogurte grego não existe nem na Grécia, né? Mas, assim, tem uma coisa que é a ansiedade do público. Então, assim, o primeiro capítulo não entregou aquilo que o trailer vendeu. Então, é bom que as pessoas compreendam isso, né? Trailer é marketing. Então, assim... Esqueça, tem um arco, tem um tempo, as pessoas estão muito ansiosas, né? Então você não vai encontrar nenhuma dessas cenas. Acharam que o primeiro capítulo da novela ia ser um resumo do filme Calígula, né? Acharam que ia ser o rebuceteio, né? Então, assim, e não foi. Eu acho que falta ainda uma coisa, e agora eu encerro mesmo. Olhar para pôr no chanchada. Sabe? Olhar para o rebuceteio, olhar para os clássicos mesmo da Porno Chanchada, para pegar um pouco daquela malícia, daquela safadeza, daquela malandragem, porque tinha uma crítica ali muito forte, né? Tinha uma crítica social, comportamental, política, tinha uma coisa muito forte. E as personagens dessa novela, elas parecem apartadas de tudo isso. Então, assim, não tem política nessa novela. A política não entra nessa novela. Questões sociais não entram assim. Estão entrando questões de comportamento, né? E mesmo assim, comportamento de nicho. As pessoas são ricas, as pessoas têm dinheiro. A moça consegue levar um investigador, acho que para Angra, num helicóptero que levanta voo assim que ela dá um telefonema. Então, assim, é gente muito poderosa, é gente muito rica, né? É gente que tem poder. Mas, ao mesmo tempo, assim... cadê fatura de cartão de crédito? Saca? Os bens da família estão bloqueados. Então, assim, falta concretude para essa vida, né? Falta concretude para essa vida. Tá faltando sentido de existência para essas personagens, assim.
Mas vamos ver, né? Porque de repente a história ainda está em progressão, né? Então, de repente, a gente ainda vai encontrar nos próximos capítulos algo que faça esse entrelaçamento. Mas desses 10 primeiros, o que já nos dá uma dimensão muito boa do arco, né? 10 primeiros capítulos de uma novela que vai ser curta são fundamentais, né? Uhum. Aliás, até de uma novela longa, os 10 primeiros capítulos são fundamentais. Sim. Né? Você tem 12 capítulos, tem que segurar, as pessoas têm que se engajar. Né? O meu maior receio é que acho que vai ter um engajamento nessa segunda leva de capítulos, é a coisa perder o fôlego a partir dessa segunda leva. Porque agora está sendo muito esperada a cena do Bruno, do Johnny Massaro com o Bruno Montaleone, né? Uhum. É uma série que está sendo muito aguardada, principalmente pelo público gay, assim, né? Tem uma coisa de um fetiche também, de ver ator pelado, aquela coisa toda. Mas essas coisas no escuro é o que não me incomoda. E tá sempre um sexo com uma intenção que não é uma intenção. Não quero ser romântico. Você sabe que eu não sou, mas assim, é sexo, não é nenhuma coisa selvagem por tesão, é sexo com algum tipo de vantagem que eu consigo tirar em cima disso. Isso me preocupa. É uma abordagem contemporânea, ok, as pessoas estão nessa toada. Você entra no Twitter, o que mais tem a gente vendendo pack de nudez, né, e de sexo explícito, sexo amador, né? Mas é sempre isso, assim, em todos os núcleos é isso de forma muito reiterada. É alguma vantagem, é o sexo com algum tipo de vantagem. Claro, a tônica da novela é uma novela de em torno de prostituição, né? Então, e moda tá muito pouco, por enquanto. Não apareceu ainda o mundo da moda. Apareceu o mundo da moda, apareceu o desfile, apareceu a Deborah Evelyn como uma estilista, tal, mas por enquanto tá nessa briga das duas personagens centrais, por quem matou quem, se não matou, quem matou, enfim, né? E faltou desfile, faltou moda, faltou, enfim. Apesar de ter aparecido, por exemplo, modelo plus size, né? O que aí já é mais um pontinho a favor. O Valci Carrasco é um cara que, vou te falar, ou você ama ou você odeia. Mas independente da situação, você é forçado a dizer assim, o cara tem coragem, ele tratou disso aqui. Não dá para dizer que não. A escolha dos temas, ninguém pode dizer que ele não seja muito corajoso. Né? Muito corajoso. Mas está faltando uma coisa... eu vou ficar um pouco Janete Claire agora. Assim. Tá faltando amor. Tá difícil engolir o amor do casal protagonista. Olha, eu acho que depois dessa a gente pode encerrar, porque o Reinaldo Maximiano pedindo amor numa novela realmente é de se parar e pensar na vida. O que está acontecendo, né? Eu quero ouvir a idade. A idade, meu Deus do céu. Eu quero ouvir agora o Fábio Marquezine sobre um aspecto que deriva da fala do Reinaldo. O Reinaldo falou duas coisas muito preocupantes, ao meu ver, e que não tem nada a ver com a qualidade ou não dessa novela. A questão é o seguinte: Fábio Marquezine é a primeira novela do streaming brasileiro e ele apontou dois graves defeitos, a meu ver, ou erros de estratégia. Primeiro, o Valcir está escrevendo como quem escreve na televisão. O capítulo, quando vai ao ar na televisão, eu posso assistir do primeiro ao último, mas pode ser que eu esteja trabalhando esse tempo todo e só veja um mês da novela, que é o mês que eu estou de férias. E, portanto, eu tenho que ser conquistado no capítulo 95. Então, o autor tem uma linguagem de estar sempre reiterando que história é aquela para conquistar a pessoa que entra naquele bonde no meio do caminho. No streaming, isso não existe. Ninguém vai pegar uma novela no streaming e começar a ver do capítulo 76. A pessoa vai ver do primeiro ao último capítulo, se ela gostar, senão ela abandona no meio, mas ela começa pelo capítulo 1, porque lá na estante do Globoplay está organizado assim. Ou seja, se o Valcir está escrevendo como quem escreve para a televisão, não sei. E a segunda coisa que me chamou a atenção na fala do Reinaldo, que eu queria que o Fábio comentasse, é o seguinte: essa estratégia de colocar 10 capítulos de cada vez. Eu sei que existem streamings que fazem isso com as séries, mas não costuma ser a regra.
A galera do streaming tá meio que acostumada a ter o produto inteiro do começo ao fim disponível para maratonar, e se quiser ver tudo numa semana, ela pode ver. Eu não sei se fazer como eles estão fazendo é o correto. Eu queria que você falasse a respeito desses dois aspectos, Fábio, da narrativa, que fica se repetindo, e de lançar 10 capítulos a cada 15 dias. Antes de tudo, eu vou falar que a divulgação foi errada. Eles deveriam ter colocado uma frase assim: você gosta de erotismo? Sim, assista a Verdade Secreta. Grande Silvio Santos! Grande Silvio Me Santos. desculpa. Olha, a Globo é Globo, mas o método Silvio Santos de vender programação, a Globo nunca vai conseguir isso. Nunca. Esquece. É. Olha, vou primeiro por essa questão da narrativa, né? É um pouco confuso, porque quando você vê uma chamada, eu não assisti nem o primeiro nem o segundo, né? E eu vi as chamadas, vi os trailers e tudo mais do filme, desculpa, da novela, e eu senti que é um pouco confuso. É uma novela ou um seriado? O que eles estão querendo entregar nisso? Porque o visual é de um seriado, certo? É como se fosse a segunda parte de um seriado. Parece Mas ouvindo meio Reinaldo... que uma novela com vergonha de ser novela, né? Isso, tentando ao máximo deles fazerem de uma forma com uma linguagem de seriado. Bom, não sou contra, mas se é uma novela e nós temos o Valcir Carrasco, que é um cara que escreve há muitos anos para televisão, a linguagem do Valcir, com certeza é televisão, é ritmo para televisão. Eu acho que fica um pouco confuso nisso, nessa questão da linguagem. Eu vejo assim, é difícil falar porque eu não vi nem o primeiro nem o segundo, mas eu acho que a Globo erra um pouco a mão, e aí eu acho que eu entro no segundo ponto que você disse, Hack, porque uma novela é rotina, não é verdade? Um dia de cada vez, são capítulos por 8 meses, 7, 8 meses, É uma segunda ficção a sábado. que faz companhia, né, para a pessoa. Isso, é rotina. É você saber que ali naquele horário vai ter a novela e você vai sentar e você vai ver o desenrolar de uma trama, né? Diferentemente de um seriado, que no episódio pode ter uma coisa e no outro não dar uma continuidade àquela outra história, ir para um outro núcleo da série, né? A novela não, a novela ela vai seguindo um ritmo em que as pessoas vão acompanhando. Quando você pega essa linguagem e solta 10 capítulos por semana apenas, né? É meio confuso, porque se o cara que está acostumado a maratonar em 2 dias já acabou, ele vai ficar aí em uns 5 dias no vácuo, no vazio. Porque enquanto a televisão estiver passando, né, que logo vai transmitir, é um episódio por dia, sei lá. Então, perde um pouco o fio da meada. Eu acho que é uma estratégia muito, muito errada da Globo nesse ponto. Eu acho que a Globo poderia... Eu vi que no primeiro capítulo eles colocaram uma contagem regressiva. Por que eles não fazem isso com todos? Transmitem no streaming ao vivo e deixam lá para quem quiser ver depois. Isso não geraria também um ponto de tipo... Todo mundo tá parando para ver um episódio assim em tempo real, como a televisão? Eu acho a Globo poderia adotar isso. Eu acho que seria bacana da Globo pegar, porque assim, querendo ou não, para quem vê, ou para quem quer ver, ou para quem não quer ver, o seriado deu, as chamadas do seriado do seriado, tá vendo como eu me confundo, da novela, deu um grande buzz, né? Deu um grande buzz realmente, por causa dessa questão toda, do sexo, sei lá o que, papapá. Mas aí eu vou fazer um pouco de uma crítica referente a isso. Eu acho que a Globo, ela não precisava fazer esse estardalhaço que nem o Cine Privé fazia nas chamadas. Então, eu acho assim que é muito... Por que tem essa... Precisa contar o número de cenas de sexo que vai ser apresentada. Sendo que a história tem uma falha, que eu também, até ali no Twitter, até queria que o Reinaldo falasse também, acharam a cápsula 5 anos depois no navio, bicho. 6 anos. Como assim, cara? Quantos anos? 6. 6 anos depois, cara.
Como assim? E aí falaram de um diálogo, você matou meu pai, eu não matei. Você matou meu pai, eu não matei. Então, assim, entendeu? Tipo, eu acho assim, faça algo de fato legal, moderno, com essas cenas, nada contra ter lá cena e tudo mais, 5 pessoas transando, isso aí não é de menos. Eu acho que é o problema do jeito que eles vendem a série, porque acaba ficando do algo assim, só vão ver por causa da cena de sexo. Meu amigo, cena de sexo você acha aí 24 horas por dia na internet, foi pior ainda do que isso. Então eu acho que a história, ela poderia ser um pouco, talvez assim, trazer mais a história em si do que as cenas. Aí eu acho que talvez a Globo pode perder um pouco a mão nessa questão de, teremos isso, em vez de deixar no ar. O que terá lá? O negócio vai ser porrada, então vamos ver. Entendeu? Eu acho isso. Mas eu acho que é uma experiência válida, né? A primeira novela no streaming, eu acho que isso é o futuro. O Netflix e outras empresas vão caminhar para isso. A novela, ela é um produto brasileiro, assim, que tá na alma, tá no DNA do povo, e tem tudo para dar certo. Eu acho que é a primeira tentativa, né? O primeiro feito. Então, entre erros e acertos, é importante ter a produção para que todo mundo veja. Só acho erradíssimo 10 dias, 10 capítulos para uma semana. Quem vai maratonar vai ficar 5 dias olhando pro nada, esperando o próximo capítulo. Eu acho isso um erro. Concordo plenamente, isso não tem nada a ver com gênero novela e é meio que um desserviço para quem vai acompanhar no Globoplay como acompanharia na Globo, né? Agora você vê, eles estão fazendo essa tentativa de acostumar o público a ver novela também no streaming e estão tateando e errando, né? Assim como nós estamos tateando e errando aqui no nosso podcast, porque nós combinamos que faríamos um programa de 40 minutos com 2 temas e só coube um. Então, eu vou ter que chamar um intervalo comercial e a gente fazer um bloquinho mais curto no segundo bloco para poder falar do tema do Fábio, que acabou ficando para trás. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. A feijoada? A salsicha? Presuntada Bordon? É daqui, ó. Bordon? É daqui. É daqui. Daqui. E daqui? É daqui. Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É Ducky. Donuts. Que? Nunca ouviu falar? Os donuts são deliciosos, sempre fresquinhos, 1000 recheios diferentes, super naturais. Um sucesso no mundo inteiro. Pronto. Agora que você já ouviu falar, vem experimentar. Delícias que dão água na boca. Sabe quanto custa um motor resistente e confiável como esse? Uma fortuna. Mas pra você, a Lada faz por um precinho camarada. E um câmbio de 5 marchas, você faz ideia? Pra você, a Lada faz por muito menos. 4 portas e um amplo porta-malas. Sabe quanto custa? Ixi. Mas pra você, a Lada faz pela metade. E um design arrojado? Caríssimo. Mas o design, a Lada faz de graça pra você. Laika, pra você um preço especial no seu revendedor Lada. Chegou a nova Mirinda. Uma bebida super refrescante com sabor irresistível. Tem gente que faz qualquer coisa para provar o novo sabor da laranja. Não fique aí parado. Vá correndo pegar a sua Mirinda. Mirinda. Ho, ho, ho. Por que Alfa? Porque na panificadora Alfa tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. E você, Papai Noel, gosta mais do quê? Ho, ho, ho. Do cacetinho. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa.
Pão quentinho. A toda hora. Boas festas! Passa, passa, dois dedos, quero ver passar. Pra passar a dois dedos, passou, passa já. Passa, passa, dois dedos, quero ver passar. Passa já, o alívio instantâneo da dor de dente. Passa já. Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som. Hein? Som Vitrola. Hein? Aquele que a gente estava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei. Hein? Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Faça um Coopercap Bamerindos. Você pode ter na mão o dinheiro para comprar o que quiser já na semana que vem. O bom sanduba nesse verão com um sabor bem natural. Sanduba vai legal com guaraná, assim que eu gosto, pra refrescar esse calor. Sanduba tem sabor com guaraná. Guaraná. Voltamos, segundo bloco do podcast Texto Brasileiro de hoje. Reinaldo Maximiano falou sobre verdades secretas, né, no primeiro bloco. E agora nós vamos saber qual é o tema do Fábio Marquezine para hoje. Fábio, por favor. Antes de trazer o meu tema, como não deu tempo de falar no outro bloco, eu gostaria de... Eu, como escrevo para o TV História, um site de televisão e tudo mais, a gente sempre tem que se atentar às pautas, a matérias chamativas, mas teve um portal, me desculpem, eu esqueci o portal, mas é sensacional para entrar na onda de verdades secretas. O portal escreveu como fazer o beijo grego. Então, dicas de que é o beijo grego, né? Tipo, então assim, tá certo, a gente tem que faturar, temos que sobreviver num país que a inflação vem corroendo todos nós. Bem didático, né? Gostei. Demais, olha. Não, mas é verdade, a gente tem que pagar as contas, né, gente? Então vamos nessa. Um baitzinho não faz mal pra ninguém. Seguinte, o meu tema, ontem me deparei com uma matéria muito, muito bacana de um filme brasileiro que às vezes não é muito lembrado, né? Comparado a tantos outros grandes filmes da retomada do cinema nacional ali nos anos 90, né? Tá rolando agora a mostra de São Paulo, né? De cinema. E eles estão exibindo nessa mostra o Terra Estrangeira, que é o filme do Walter Salles, né? Com a Fernanda Torres. Maravilhoso filme. Um filme que é o início da retomada. O ouvinte que está ouvindo a gente talvez não entenda essa palavra. Assumiu em 90, acabou com a Embrafilme, né, que sustentava o cinema nacional ali na década de 70 e 80. Ele acabou, era um órgão federal, né, acabou, e ali, numa crise ferrada, o cinema nacional perdeu seu principal fiador, ainda não havia Globo Filmes, né, então, imagina, o cinema nacional virou a míngua. Ali de 90 até 94, 95, foi um deserto, né? E quando o Walter Salles vem com esse filme, que retrata a era Collor, né? A era do plano Collor, assim, aquela era mesmo do fim da Embrafilme, é a retomada do cinema nacional, e aí com os filmes que a gente conhece, Quatrilho, Carlota Joaquina, Central do Brasil, que é esse companheiro, esses grandes filmes que firmaram o Brasil de volta ao cenário internacional. Eu, vendo esse filme maravilhoso com a Fernanda Torres e tudo mais, eu não queria falar apenas desse filme, eu queria falar da retomada, para que a gente debata, porque eu fiquei pensando muito nisso. Nós tivemos essa era mágica, né, do nosso cinema, que resultou numa popularização do cinema nacional, cada vez mais pessoas indo ao cinema,
absorvendo o cinema brasileiro de uma forma aberta, com tantos filmes ótimos que saíram, e até aqueles que muita gente critica, Globo Chanchada, né? Com filmes do Leandro Hassum, daquela menina, esqueci o nome agora, de Pernas para o Ar, esqueci o nome dela, Ingrid Guimarães. Então, isso, muita gente até critica, Globo Chanchada, mas agora a gente vê um cinema, talvez voltando àquela época da Era Collor, não? E eu queria falar dessa retomada, ver também, tanto do Hack quanto do Reinaldo, quais são os filmes preferidos dessa época do cinema nacional, e se, na opinião de vocês, para a gente também debater um pouquinho aqui, se estamos voltando àqueles tempos do fim da Embra Filme, com o cinema estagnado, com a criatividade ali travada. Queria saber de vocês e a gente falar um pouco dessa retomada do cinema dos anos 90 também. Reinaldo Maximiano, vamos começar por você. Quais são os filmes da retomada que você gostou? O que você acha que está virando o nosso panorama cinematográfico aqui? Por favor, sua opinião. O próprio Terra Estrangeira, que está no topo da minha lista de filmes preferidos dessa época, e um filme com Leonardo Villar, que é o Ação entre Amigos, mas ele já é mais ali para o final de 90, né? Já é de uma outra safra, assim, que é quando a gente também consegue estabelecer uma produção contínua, né? Nossa, mas tem muitos. O próprio Amarelo Manga, o Cheiro do Ralo, Baixi das Bestas, é muito filme. Narradores de Javé. Agora, dessa fase mesmo aí que o Fábio está se referindo, eu acho que é o Terra Estrangeira, o Queijo Companheiro e o Carlota Joaquina. Acho que é impossível não falar desse período sem falar do próprio Carlota Joaquina, né? E do fenômeno que esse filme acabou provocando no Brasil, né? Porque meio que apaziguou o público brasileiro com o cinema, né? Acho que tem essa questão, né? A gente não tem um público muito apaziguado com o próprio cinema, né? Porque o nosso cinema ele tem um viés político forte, né? Então há uma camada que não gosta muito dessas discussões, né? Mas é onde nós fazemos melhor, né? Nosso ganhador na Palma de Ouro é uma obra do Dias Gomes, com nossos problemas e nossas mazelas assim jogadas na tela, né? O meu favorito da retomada, eu tenho plena consciência de que não é o melhor filme, mas eu gosto muito dele, ele fala comigo assim de perto, é o Que É Isso, Companheiro. Eu gosto muito desse filme. O elenco é simplesmente sensacional, né? Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Pedro Cardoso, Matheus Nastergalli. É um deslumbre aquele filme, eu sou apaixonado. Eu não sei se entra na retomada, mas enfim, um filme que eu gosto muito e que ele também dialoga comigo de uma maneira muito intensa é O Bicho de Sete Cabeças. Ele é um pouco mais tardio, se não me engano, é de 2002, uma coisa assim. Mas ele tem uma linguagem e uma denúncia que conversou com o meu coração muito de perto. Agora, o panorama que o Fábio pergunta hoje, eu acho que não dá muito para comparar por um motivo muito simples. O nosso problema se resolve o ano que vem na eleição. Colocando qualquer outro governo, a gente vai ver o cinema trilhar um outro caminho. Agora, no caso do Plano Collor, foi uma coisa muito devastadora. Ele desaparelhou completamente o cinema. Não foi uma questão assim simplesmente de vou dificultar. Ele destruiu, implodiu. Ele fez como o governador de São Paulo, que mandou derrubar o prédio com as pessoas dentro, né? Aí eu acho que foi uma coisa muito mais radical do que o governo atual ousou fazer. Deus me livre de estar passando pano, não é isso, mas os instrumentos que permitem o cinema andar continuam aí. É só uma outra máquina colocar para andar e a coisa caminha. Você tem uma opinião diferente, Fábio?
Olha, falar do meu filme preferido da retomada, eu falo muito com o Central do Brasil, porque Central do Brasil acho que abriu a visão para muitas pessoas que não tinham do Brasil verdadeiro, né? Eu falo que esse filme é o filme que retrata a era FHC, né? Então, hoje quem tem 20 anos, se vê aquele filme, vai ver a era FHC dentro daquele filme, de um país que caminhava, porém com um atraso gigante, né? Era um país atrasado e era um país ainda desigual, mesmo com as melhoras que, querendo ou não, o governo trouxe. Então é um filme que eu acho que é muito, muito bem escrito. A Fernanda Montenegro, não preciso nem falar, mas a trilha desse filme é tocante, assim, né? É uma trilha... É uma trilha muito forte, né? O roteiro é da dupla Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro, 2 craques, como a gente já sabe, né? Não, e é um filme, road movie, né? Mas ele é muito, muito bem escrito. Eu acho que e o final é um final verdadeiro, né? O final de uma vida real, né? Então, eu acho que fica muito, muito assim fixo na minha mente esse filme e ali retrata uma época que era FHC, né? E eu penso assim, eu acho que o maior problema é quando que o governo acaba escolhendo o que ele vai financiar. Aí eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque é claro que se o governo pague, que tudo seja correto, que nada seja um dinheiro perdido por desvio. Claro, isso nem nunca me passa pela cabeça. O que me dá um pouco de medo é o que pode acontecer, mesmo com outro governo, quando acaba falando, realmente vamos manter isso daqui que o outro governo fez. Eu nem falo da questão de um governo de esquerda que não faria, mas eu falo de um governo que pode ser um governo dessa tal da terceira via, vamos dizer assim, que a gente sabe muito bem que a terceira via tem um pensamento muitas vezes igual ao do que está aí hoje, né? Bem que você falou, o cara mandou derrubar um prédio com gente, né? Só isso. Então, eu fico um pouco preocupado dessa questão de que muitas obras críticas acabam se perdendo nesse ponto de uma censura branca, né? Vamos colocar assim, de uma censura velada, em que você não pode ter um financiamento se você não seguir as normas daquilo que o governo acha que é interessante. Mas entende? Você concorda que essa censura já existe do ponto de vista privado? Porque funciona assim, eu tenho um projeto, o governo me autoriza a captar. Eu mando para as empresas e quem decide o que é bom ou não para a política de cinema do Brasil é o departamento de marketing da fábrica X, do laboratório Y, e por aí vai. Certa forma, que muita gente... censura já existe, né? O que muita gente fala é que a Globo Filmes é uma ditadura, né? De que se não passa pelo crivo da Globo Filmes, se ela não vai distribuir, você tá fora do circuito nacional, não é? Muitos falam disso, né? Por isso que o diretor de Aquários, né? O Kleber Mendonça, né? Ele critica muito essa questão da Globo Filmes. Eu já vi muitas críticas dele perante a isso, falando, peraí, então se eu não entro na Globo Filmes, o meu filme vai passar em lugar nenhum, não é? É o que muitos se falam disso. Eu acho assim, que falta as produtoras independentes, essas produtoras pequenas também terem essa questão de uma autonomia maior para que elas pudessem mostrar os filmes, enfim, seriados, aí entra em vários âmbitos, né, do audiovisual, para que elas também tivessem esse mesmo espaço. O cinema nacional independente, ele ainda é muito marginalizado no Brasil. A gente não tem acesso a muita coisa que acontece aqui. Tem tantos documentários ótimos que estão por aí que a gente não faz ideia. Né? Então é isso que eu penso muito. Eu concordo com você. Eu acho que é uma ditadura privada muito forte, em que às vezes você tem que fazer o que eles querem também. E por isso que muita gente fala da Globo chanchada, critica. O filme, até muita gente criticava, não o teor dos filmes, mas a questão do que a Globo tem colocado nas salas de cinema. Né? A gente pega Aquários, o som ao redor, né? E o Bacurau.
Então eles são filmes críticos, são filmes que não tem nada de Globo chanchada nisso, e que são respeitados lá fora. E eu falo disso também com tristeza, da questão do filme do Marighella. Caramba, saiu no mundo inteiro e não saiu aqui. Que coisa, não? Então o que a gente não pode contar essas histórias mais? A gente não pode falar mais disso? Você citou O Que É Isso, Companheiro, né? Que é um filme. Esse filme não seria feito. Não, porém naquela época em que ele foi feito, ele foi muito respeitado e concorreu ao Oscar, né? Uhum. Então são as questões de mudança do que se pode falar e do que não se pode falar. Eu sinto uma tristeza imensa em saber que só agora o Marighella vai sair no Brasil, sendo que já foi exibido em outros países ao redor do mundo, e a gente aqui, que é um filme brasileiro, com artistas brasileiros, de um personagem que esteve no Brasil, que viveu no Brasil e que foi um ponto-chave da época da ditadura militar, a gente só vai estar vendo agora. Uhum. Desculpa, não entra na minha cabeça. É muito louco, entendeu? Realmente é muito louco. Agora, eu queria que o Reinaldo comentasse uma coisa que passou pela fala dele, passou pela sua. Falamos de Bacurau, falamos de Amarelo Manga, falamos de Aquários, falamos de Baixio das Bestas, falamos de O Som ao Redor. Como o cinema de Recife, de Pernambuco, A História da Eternidade, que é um filme que eu amo, como o cinema de Pernambuco é maravilhoso, né? E o cinema do Rio Grande do Sul também, agora ele deu meio que uma desaparecida, né, do mainstream. O de Pernambuco continua firme e forte, mas a gente tem o cinema do Jorge Furtado, que botou Porto Alegre na cena, né? O cinema conseguiu uma descentralização que a televisão nunca conseguiu, né, Reinaldo? É verdade, o cinema conseguiu essa descentralização. A TV não, a TV continuou concentrada, e continuou concentrada no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Uhum. Ela varia muito pouco desse eixo. Então, assim, neste aspecto, né, em termos de audiovisual, o cinema me parece bem mais diversificado, bem mais plural. Mostra Brasis bem diferentes, né? É diferente do que ocorre com a TV. Até pelos modelos hegemônicos de produção, né, que existem na TV. Então, um caso, por exemplo, de produção de telenovela é a Globo, né? Globo, SBT, mas sempre ali radicados, e Record, né? Radicados Rio, São Paulo. Se bem que agora a Record está no Antigo Testamento, né? Então, assim, tá na Ásia do Antigo Testamento e dali acho que não vai sair tão cedo, né? Mas, assim, mas que também trouxe uma diversidade de abordagem, mas não necessariamente de deslocamentos, né? A não ser a minissérie lá do Marcílio, né? Marcílio Moraes, o Plano Alto, né? Mas o cinema revelou mais gente, né? Diversificou bem mais. Eu estava lembrando de um filme, só que eu não consigo lembrar o nome do diretor, que é um filme que passou muito aqui em Minas Gerais, que é baseado num conto do Carlos Herculano, Sombras de Julho, que é com o Rubens Caribé. Um bom filme também, assim, se passa no interior de Minas Gerais, aquelas cidades, né, ainda de poderios de famílias, de matadores de aluguel, aquela coisa bem mandonismo, né, bem coronel, né? Mas um filme bem bonito. E isso que o Fábio comentou sobre a questão da ditadura, seja pública, ou seja, de algum burocrata lá do MINC escolher o que você vai poder fazer ou não, ou da privada, que é a questão dos departamentos de marketing, falar assim, não, nisso daqui eu não ponho dinheiro. Pois é. O diretor de Sombras de Julho é Marco Altberg. É um filme de 95. Ótimo. É um filme de lançamento dele em 95. Isso aí a gente vai ficar cada vez mais refém enquanto nós tivemos esse tipo de estrutura, né? Acho que a gente vai ter que explorar outras formas de viabilizar outros cinemas. Existem outros cinemas, existem outros audiovisuais aos quais a gente não tem acesso.
Então, assim, nós temos audiovisual universitário que é de uma qualidade absurda e que a gente vai conhecer, sabe onde? Na Mostra de Cinema de Tiradentes. Excelente. Porque lá circula, né? Então, assim, ao mesmo tempo, nós temos produtoras e ações independentes. Tem um pessoal lá em Belo Horizonte, do Anzol Filmes, que eles têm uma temática na periferia. Então, as histórias se passam lá. Não importa se é ficção ou se é documentário, é na periferia, é perifa. Eles estão fincados lá. Né? A produtora existe lá dentro e naquela comunidade é isso mesmo, ponto final é aqui, né? Não alça nenhum outro voo que não seja ali, né? na periferia pequena, né? Mas que faz barulho e sai aí arrebatando prêmios nos festivais, né? Dos quais também a gente não tem muita notícia, a menos que você acompanhe os festivais, né? Precisamos ter também outras janelas de exibição, né? Existem, né? Mas a gente precisa ter mais janelas de exibição. Tem um documentário muito bom chamado Crônica da Demolição, sobre a demolição do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, que foi a sede do Senado Federal, enquanto o Rio de Janeiro foi capital, né? Essa é uma história surreal. É uma história incrível. É uma história incrível, mal explicada. Um palácio que aparentava opulência e tal, e na verdade era uma construção provisória, né? Exato. Com muito de armação de madeira, de ferro, uma coisa assim absolutamente louca. E quando se estabeleceu, quando criou uma coisa que poderia, então, não, vamos construir de verdade agora, de alvenaria, eles pegaram e desmancharam, e essas coisas que só acontecem no Brasil. Só acontece no Brasil e só acontece no Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, a gente consegue assistir esse documentário pelo site da produtora ou do diretor, né? Que, vez por outra, anuncia ali ingressos, você compra pelo Simpla e tal, e assiste o filme, assiste ao filme. Não está nas salas de exibição e não está em outros streamings, né, em outros serviços de streaming. Vão ali diretamente. Não tem DVD também, né? Então, assim, a gente faz filme para chegar nas pessoas, né? É lógico. Os filmes têm que chegar nas pessoas. Eu acho que, assim, esse movimento todo, apesar de toda essa inquietação que hoje nós temos com a Ancine, né, temos aí produtoras que não querem ficar trabalhando com dinheiro público, né, que vai envolver né, edital de governo. Então, assim, essa reacomodação do que está acontecendo, até para uma redefinição do papel da Ancine, ou se existe cinema sem Ancine, ou que cinema é esse que existiria sem Ancine e tal, é uma discussão que já está posta. Porque, assim, não estou passando pano para o governo também, não. Mas aquela questão da Embrafilme lá atrás, ela foi importante. Era um guichê para os mesmos, assim, nós tínhamos uma séria limitação com o pessoal da Ancine, da Embrafilme. Foi ruim, foi desagradável, levou a zero, né? Mas logo depois dela nós tivemos um aprimoramento com a Lei Rouanet. E agora a gente chegou num ponto, né, de uma crise. Assim, graças à batalha de muita gente, como Carla Camurati, Norma Bengel, Carlos Reichenbach, gente que foi lá brigar em Brasília por isso. Foi brigar em Brasília para viabilizar e fazer com que acontecesse e saísse uma lei como o Rouanet, né? Então, assim, e agora toda essa mudança na lei do audiovisual e esse cenário muito incerto da Ancine. Então, a gente chegou agora num outro ponto de discussão de viabilizar outras cinematografias possíveis, de outras formas possíveis, de modo que a gente não fique dependendo da censura dos departamentos de marketing. Porque, por exemplo, se Verdades Secretas fosse um filme, ele não seria feito. Não. Né? Então, assim, por conta de ações muito pudicas e daquilo que as pessoas entendem como sendo arte como não arte. Né? Então, assim, nossa, é uma discussão que dá pano para manga. Eu acho que vale uma reflexão que é do tipo...
Que arte nós teremos pós-Bolsonaro? Uhum. Porque, ou pós-pandemia, né? O que é quase sinônimo, né? Porque a arte vai ter. Aliás, a arte não deixou de ter. Ela tá aí, ela resiste. Mas que arte nós teremos em termos de transformação, né? Em termos de... Se não for transformador, né, das realidades sociais, políticas, do engajamento, aquela coisa toda, enquanto proponderar, né, enquanto ainda existir esse julgamento de cunho muito ideológico, moralizante, elitista, de que quase de arte degenerada, a gente vai afundar cada vez mais. A gente vai ter que pensar numa arte que subverta tudo isso, né? É por isso que eu digo e repito, né? Só o desbunde vai salvar os países. Só o desbunde salva o Brasil. Ô, Fábio... Só o desbunde salva. O Reinaldo estava falando, eu me lembrei de alguns filmes que eu esqueci de citar. Um eu acho que você deve ter visto, que é o Boleiros, do Hugo Giorgetti. É um filme, um grande filme da retomada. O Boleiros 2 veio alguns anos depois, mas o 1, para mim, é simplesmente incrível. E uma outra iniciativa que eu queria lembrar, que ajudou muito no período da retomada, foi o programa PIC TV, da TV Cultura, que possibilitou filmes como Domésticas, como o Dois Córregos, aquele filme com Richelli. Então, assim, a retomada só foi possível porque foi uma ação de muita gente coordenada e a fim de fazer o negócio andar, né? Eu espero que isso aconteça agora, no final deste desastre que a gente chama de governo. Ficou faltando falar de alguma coisa, Fábio? Não, Boleiros é sensacional, cara. Boleiros? Boleiros. O filme Goleiros, com Rogério Ceni e Marcos. E o Cássio, né? O nosso querido frango. O Cássio, mão de alface, às vezes vira mão de alface. Mas Aqui, do Hugo Giorgetti, um filme chamado Sábado, não é? Sábado, Festa, olha... Festa maravilhoso. Sábado é muito bom, Sábado é num prédio. Num prédio, exatamente, é um delírio aquele filme. Aquele filme é um delírio. O Hugo Giorgetti é muito pouco valorizado. É o nosso Woody Allen. Ele é incrível, ele é incrível. E o Jô Soares mora lá em cima, né? Ele mora no negócio do elevador. Incrível. Não, a gente tem que... eu vou lembrar de um filme maravilhoso também, que é considerado também de uma fase da retomada, mas um pouco mais distante da retomada, mais próxima ali de Cidade de Deus, que é o Invasor. O Invasor é maravilhoso. Maravilhoso. Esse filme, por favor, assistam. O Paulo Miklos tá demais. Você tem medo do Paulo Miklos no filme. É muito bom. É um bom filme. Tem o Sabotagem, né? Que participa. Enfim, Mariana Ximenes é um bom filme. Temos bons filmes. Vamos ser justos também. Naquela época do fim da Embrafilme, teve um ótimo filme naquele período, 91, 92, que é o Inspetor Faustão e o Malandro, que é um clássico do cinema nacional. Maravilhoso. Esse filme é bom. Você falou de um programa da cultura, tinha um maravilhoso também que era de curta, chamado Zoom. Você lembra desse? Nossa, quando não existia, quer dizer, poderia ter existido, mas eu não tinha acesso aos canais de curta, como o Curta, o Boombox Brasil, etc. Era o que era a janela que a gente tinha para ver curtas, era o Zoom. Sim, até curtas de animação também. Eles colocavam ali, né? Então, você tinha feito uma pergunta, eu fui falando e esqueci. Você fez alguma pergunta? É só dos filmes mesmo ou teve mais alguma outra, Raquel? Não, eu citei os filmes que eu tinha lembrado e perguntei se ficou faltando falar de alguma coisa. Não, eu acho que a gente foi bem completo nesse ponto desses filmes da retomada, né? Desses clássicos, assim, que se tornaram já do cinema nacional. Mas é muito importante também falar que se tivemos filmes da retomada com essa linguagem, é porque também tivemos muitos filmes bons nos anos 80 em base de todas aquelas dificuldades do cinema, né? De uma fase assim que o que dava dinheiro mesmo era o filme dos Trapalhões, né?
e até dos filmes da Xuxa que começaram a estourar. E é isso, eu acho que a crise, ela traz oportunidade para que todo mundo abra a mente e consiga trazer umas linguagens importantes pro cinema. E é muito interessante da gente também citar o ponto de quanto a censura ela é burra, seja qual a censura for, né? O quanto a censura é burra e quanto esses filmes que nós citamos, o quanto eles moldaram profissionais, quantas pessoas foram inspiradas por esses filmes, né? Que mostrou o Brasil nu e cru, né? O Brasil ali, às vezes às vezes é o Brasil que a gente não quer ver. A gente pode citar aqui Que Horas Ela Volta, né? Que é de uma forma crua, porque o cinema ele é isso, né? Ele não é apenas uma forma de entretenimento, ele é um ponto para que a gente consiga olhar aquilo que às vezes a gente nem quer olhar. Que Horas Ela Volta, ele tem um mérito muito grande, que a Ana Moura Laerte colocou 3 Brasis em 3 personagens. O Brasil antigo, que é o Brasil da Carine Telles, né, o da patroa. O Brasil conformado, essa coisa meio... é assim mesmo, vamos tocar no barco, que é o Brasil da Regina Casé. E o Brasil da Camila Márdila, que é o Brasil pós-governo Lula, orgulhoso, querendo subir na vida, dizendo que não é menor do que ninguém. Aquilo é um tratado sociológico em forma de filme, cara. Sim, aquele filme, eu acho que retrata muito o tempo que a gente já estava entrando também, né, nesses tempos atuais, assim como Aquários, que retrata ali o fim do governo Dilma pro Temer. Então é muito importante. A personagem da Sônia, para mim, é a Dilma. Tudo desmoronando ao redor dela e ela impávido colosso ali, indo tomar o seu banho de mar, chamando o garoto de programa. Ela é a Dilma para mim, simbolicamente, digamos. E os filmes do Mendonça, eles trazem sutilezas, às vezes, na imagem, que às vezes a gente não entende, a gente só vai entender quando vê pela segunda vez, né? Ali um ponto, assim, né? Igual o Bacurau. Bacurau tem tantas coisas ali nas cenas, que se você observar bem, ele retrata o Brasil e como o brasileiro age, muitas vezes, com o estrangeiro, né? Então, isso que às vezes de uma forma sutil, ele passa uma mensagem muito forte pra gente. O cinema brasileiro, ele sempre foi muito à frente, na minha opinião, nesse ponto dessa linguagem, do que o cinema norte-americano, ou às vezes até do europeu. Vamos falar aí de cinema novo, tem tanta coisa pra gente falar. Mas eu acho que a gente coloca a realidade de uma forma nua e crua, mais do que qualquer outro tipo de cinema que tem pelo mundo. Claro, com cineastas, atores, roteiristas incríveis. Mas eu acho que o nosso cinema, quando ele pega numa crítica, ele pega de uma forma muito inteligente. Por isso que eu fico com pavor, eu tenho pavor, eu admito mesmo, de censura. Eu tenho nojo à censura, eu tenho nojo a qualquer tipo de censura. Eu tenho horror à censura. Eu acho que a gente tem que colocar o que é a verdade. E eu espero que futuramente um cineasta, um seriado, não importa o que seja, coloque nua e crua essa realidade que a gente está passando hoje para as futuras gerações, para que não mude o papo do que foi agora. A gente sabe o que foi agora, a gente sabe o horror que está sendo agora, né? Então, o cinema, ele é um ponto de alerta, e principalmente o cinema nacional, com tantas obras que alertaram o país no caos, na fome, na miséria, na pobreza, na corrupção. Então, o cinema nacional, ele tem que ter longa vida. A retomada é um ponto principal. Se você que está ouvindo a gente não viu alguns filmes do que a gente falou, procure e veja, porque vale a pena. O senhor estará de folga na semana que vem, então já deixo desde já os votos de uma boa folga, e daqui a 2 semanas estaremos juntos novamente, tá certo? Pode deixar. Se porventura não os planos chamado meu pai furar, eu estarei aqui. Se ele não estiver, estarei aqui com vocês. Mas já agradeço o bate-papo, e sempre muito bom estar com vocês todo domingo, sempre também estar falando com vocês direto, e sempre lembrando, gente, aliás, deixa eu fazer um comentário aqui bem rápido. Eu estarei entrevistando nada mais, nada menos do que José Vitor Hack
num estilo provocações. Aguarde, porque o negócio vai pegar fogo. Muito obrigado. Estamos preparando um negócio bem bombástico para vocês. Reinaldo Maximiano, estaremos juntos semana que vem, com Fábio ou sem Fábio, certo? Certíssimo, com Fábio ou sem Fábio. E nós estaremos juntos num bate-bola, porque agora a gente botou essa coisa do Drops acontecendo em vídeo. Né? Então, exatamente. E aguarde que ainda tem coisa chegando. Tem a palavra dos grandes autores, das grandes autoras, vai chegando por aí, a gente vai esquentando os tamborins para um folguedo bem safado. A gente falou de retomada do cinema, né? Teremos a retomada de um canal aí, né? Olha, almejamos isso. Mas até para poder discutir alguns pontos que às vezes a gente não discute aqui no podcast, porque talvez não é o lugar, mas é um papo mais... Vamos dizer que é um papo cabeça sobre TV. Uhum. TV, streams e afins e até notícias. Isso. Mas sem perder o bom humor. Aguardem que tá babado, né? Tá babado. Que a gente não anda muita só. Safadeza. Muita safadeza, muita cuca no lance, né? E um show de Um show de beleza diário do Reinaldo Maximiano. Um show de beleza inteligente, que a gente não é só... Claro que eu convido, filho. Eu já estou fazendo os contatos com o pessoal amigo lá em Portugal, para a gente conversar, inclusive, como é que está esse desenvolvimento do streaming lá no Além-Mar. Então a gente vai ter umas lives ocorrendo por conta exatamente desse tipo de conexão, né? Como é que tá a TV aberta, a TV fechada, e o streaming lá na terrinha, na Europa, quais são essas movimentações, né? Porque às vezes a gente fica muito isolado aqui, né? A gente fica olhando o nosso movimento e opa, o que os outros estão fazendo, né? Porque há movimentos, há movimentações, né? Então é isso. E lugares a serem ocupados, né? Vamos ocupar todos os disponíveis para nós. Até semana que vem, Reinaldo. Até semana que vem, se Deus quiser. E para você que escutou até agora, beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.